Olá, bom dia para vocês, ou boa tarde, ou boa noite, não sei o horário que vocês vão estar me assistindo aí. Estamos mais uma aula, vamos entrar agora nas escolas literárias, tá? E a primeira delas é o trovadorismo. Tá? Estar trabalhando com vocês o trovadorismo na aula de hoje. Vou tentar dividir essa aula em duas partes, em dois vídeos. O primeiro momento a gente vai falar sobre a questão do contexto histórico, da época do trovadorismo, que é a Idade Média, o período do feudalismo, a decadência do Império Romano, tá? E o surgimento de outros povos, né? O surgimento de nações vão começar a surgir a partir daí, tá? Que vive ali na região da Península Ibérica, entre a Espanha, França, o sul da França e Portugal ali, né, acontece através da decadência do Império Romano. Então vamos lá. Trovadorismo é muito importante, né, porque é a primeira escola literária, né, do povo português, da nossa origem, né, através do trovadorismo o trovadorismo é tão importante porque dá início ao povo português. É através dessa literatura que vai se iniciar o povo português. É que vai começar a nascer a língua portuguesa, vai começar a nascer a escrita portuguesa. O reino de Portugal começa ali e o trovadorismo está nesse envolvimento aí e vai mostrar tudo isso que está acontecendo. Vamos ver lá, passa. Então vamos lá, o trovadorismo. Deixa eu ver se eu abaixo aqui. Tá querendo ficar ruimzinho aqui. Depois eu arrumo. Tá me ouvindo? Tudo bem? Então vamos lá. Então, ó, trovadorismo foi um movimento literário. Então ele surgiu na Idade Média, no século XI, tá? O início do século XI pro final, não tem uma data exata em que momento do século XI que surgiu, tá? Mas foi no século XI, na região da Provença. A região da Provença, como deixei em parênteses aí, no sul da França ali, é que começou a surgir o trovadorismo. Então o trovadorismo ele vem da França, tá? E vai para Portugal. Ele se espalhou por toda a Europa, tá? E teve o seu declínio, o seu desfecho a partir do século XIV, ali no século XIV, final do século XIV, e ele começou a ter o seu desfecho. Durou bastante tempo, durou 3 séculos quase. Então ali ele começou quando inicia o humanismo. Essas datas, século XI, século XIV, são datas prováveis, aquilo que eu falei, não tem uma data exata, tá? Porque a grande maioria, quando começa uma escola literária e a outra termina, há um período de um momento que elas estão juntas, que elas coabitam, tá? Mas o que vai acontecer? Vai chegar uma fase que um estilo literário vai se sobrepor ao outro. E quando ele se sobrepõe ao outro, é aí que nós temos o início de uma nova classe literária. Quando ela pega ênfase, quando pega notoriedade, importância, tá? Aí é quando vai surgir uma outra classe literária. Por isso que essas datas, muitas das vezes, elas não são precisas, são probabilidades, são datas possíveis. Então lá no século XI, o início, e no século XIV, o final do trovadorismo. A característica principal do trovadorismo são as poesias, tá? E essas poesias eram cantadas, né? Não eram somente declamadas. A grande característica dela é que elas eram cantadas, tá? Eles cantavam, então por isso são cantigas, né? Que ela vinha sempre acompanhada de um instrumento musical. Sempre o instrumento musical acompanhava ela, a questão das líricas. Tá? Então são poesias de um intenso lirismo, né, por ser cantada, que concebia, o foco principal era o amor, tá? O amor à pessoa amada, à mulher amada, desejada. Isso é uma característica muito forte, vocês vão ver aqui.
né, onde a mulher vai ser endeusada, vai ser um objeto ali, né, e em que o homem ele entrega todo o seu amor, todo o seu carinho, a sua vida, ele se prostra como um servo da mulher, tá? Então são poesias de intelectualismo que concebia o amor como um culto, quase uma religião, e servia para endeusar a mulher e idealizá-la. Isso ocorria, gente, na questão da poesia. Infelizmente, na realidade, não era isso. Tá? Lembra aquela história que a princesa era beija o sapo e o sapo vira príncipe? Ali era o contrário. Tinha-se o príncipe e o príncipe ia se virando sapo, ia se tornando um sapo. Né? Porque todo aquele amor, né? A mulher, ela vive num sistema ainda, né? Que não tinha direito nenhum. Se hoje em dia nós temos um grande número de feminicídio, um grande número de violências contra as mulheres, imagine nesta época, né? Nesta época também não era fácil. A mulher não tinha voz nenhuma, não tinha direito nenhum, tá? Então ela estava ali para servir ao homem, para cuidar da casa, dos filhos, tá? E ser instrumento do homem, né? Isso estava muito lindo, muito maravilhoso, esse culto, essa religião, a mulher endeusada, idealizada. Isso só tinha na questão do poema, da poesia, tá? Mas na vida real, infelizmente, não era assim. Está se formando o dialeto português, por isso que é um dialeto galaico-português, que era a língua utilizada pelos trovadores. Galaico porque ele vem ali do sul da França. Então há uma mistura de dialeto francês, tá? Que está saindo do latim também, né? Tanto francês, o próprio italiano, o espanhol, né? E a língua portuguesa estão saindo do latim vulgar, né? Que era passado pelos soldados, tá? E então é onde vai surgindo a língua portuguesa. Por isso que a gente costuma falar que a língua mãe nossa é o latim. O latim é a nossa língua mãe, porque o português ele surgiu do latim. Com o tempo ele vai ter nas evoluções. A língua é viva e ela se evolui constantemente. Então a língua falada ali era o galaico português, que era a língua utilizada pelos trovadores. Vamos lá. A era medieval portuguesa era dividida em dois momentos, em dois períodos históricos muito importantes, que é o que nós vamos trabalhar com vocês, tá? O primeiro momento que vai ser o desta aula é o trovadorismo, que vai de 1189, 1198 a 1418, provavelmente, não é uma data fixa exata, tá? E por que tem esse surgimento? Deixa eu tirar daqui. Isso atrapalha pra caramba, né? Opa. Aqui. Por que vai surgir ali o trovadorismo? O trovadorismo ele surge quando se tem a cantiga da Ribeirinha, né? Que é o ano que provavelmente ela foi escrita por Pai Soares de Tavares. Acho que, se não me engano, é isso. Tá? E essa cantiga da Ribeirinha ela vai dar um marco histórico, tá? Da poesia escrita da língua portuguesa. Então era tão importante, o trovadorismo ele é tão importante porque ele dá início à cultura do povo português. É quando o povo português vai surgir como cultura, como um povo mesmo. Tá? É ali através dessa cantiga da Ribeirinha, tá? Que é o marco. Então ali vai se iniciar o trovadorismo e ali vai iniciar-se o marco da identidade do povo português. É o RG do povo português, é essa cantiga da Ribeirinha, porque é a primeira escrita portuguesa, tá? Vai começar a surgir ali a língua portuguesa. Bom, em 1418, aqui já está saindo, aqui nós estamos falando sobre a questão da Idade Média, da literatura medieval, do período medieval. Tá? Em 1418, Fernão Lopes ele é nomeado guarda-mor da Torre do Tombo, né, que ele é o chefe dos arquivos do Estado. Então ele tinha como objetivo escrever sobre as histórias dos reis de Portugal,
né? Então ele ia escrever sobre as histórias do rei de Portugal, sobre a linhagem portuguesa. Essa era uma das funções dele. E em 1527 o poeta Sá de Miranda retorna da Itália e introduz o soneto, tá? Que é um poema que ele tem duas estrofes de quartetos e 2 estrofes de tercetos, né? Que são 14 versos no total. Esse seria o soneto. E a novidade que aprenderam com os renascentistas italianos, inaugurando assim a era clássica em Portugal, que é onde vai se iniciar o classicismo em 1527. Nesse primeiro momento, quando nós falamos de trovadorismo e humanismo, nós estamos trabalhando somente de literatura portuguesa, porque as terras brasileiras ainda não haviam sido descobertas ainda, tá? Ainda não haviam sido descobertas ainda. A América não havia sido descoberta ainda, tá? Aqui vai dar o trovadorismo é muito importante e o humanismo, porque eles vão dar o início, né, das expansões marítimas, das conquistas, tá? Das grandes evoluções que vão acontecendo pela Europa. Um período muito marcante, tanto do lado positivo, da questão do domínio, do fortalecimento do povo português, tá? Do povo europeu, mas também é muito marcante sobre a questão das pestes que tinham, das guerras e a questão dos domínios das terras e da escravidão. Então, por volta do século VII depois de Cristo, do século VIII, os árabes invadem a Península Ibérica, que é aquela região ali da Europa ocidental. Se não me engano, é ocidental. Tá? Que eles invadem ali a Europa e eles permanecem ali por 7 séculos. Quando eles invadem, quando nós temos a decadência do Império Romano. Quando o Império Romano não consegue mais se manter, né, ele vai perdendo as suas forças por causa das guerras, por falta da questão das mãos de obra, né, por várias circunstâncias. Tá? Então, quando o Império Romano vai perdendo as suas forças, e isso acontece muito por causa da questão da briga com os árabes e da briga com os vikings, com os saxônicos, tá? Por causa dessa briga, que vinham e dominavam, e exploravam e saqueavam as cidades, né? Então foi um período, a era medieval foi um período muito difícil, que era um período de muitas guerras, muitos conflitos. E nós estamos vivendo ali no período medieval um êxodo urbano. O que é um êxodo urbano? As pessoas estão saindo dos grandes centros das cidades e estão indo para o campo. A busca de refúgio, a busca de morada, a busca de uma terra para poder plantar e cultivar. Então, o que estava antes centralizado, né, na Idade Baixa, o que estava centralizado nos grandes centros, por causa das grandes invasões saxônicas, das grandes invasões árabes, né, e isso acaba enfraquecendo. O Império Romano vai perdendo toda a sua força e as pessoas vão saindo dos grandes centros e vão para os interior. Vão para o interior em busca de terras, em busca de alimento, em busca de segurança e proteção. E ali é onde que vai surgir o período feudal. O período feudal se dá por causa disso, por causa desse êxodo urbano. Tá? Então, mais para frente, lá para o século XI, século X, século XI, a Península Ibérica é reconquistada, né? Portugal, Espanha e França, eles conseguem reconquistar aqueles espaços ali para vocês, eles conseguem expulsar os turcos dali e ali vão se fixando, e Portugal, né, ele se fixa como um país independente, vai se formando como nação ali, está começando a surgir como nação. A língua oficial galaico-português, que vem do sul da França e Espanha. A Espanha ainda não tinha esse nome, era chamado de Galácia. Tá? E ali vai surgir os primeiros escritos de Portugal. Nós temos também nesse período da Idade Média o início da expansão marítima, tá? Portuguesa, e o desenvolvimento náutico, né?
Ali é que nós vamos começar a ter as navegações, onde eles vão procurar outras terras para que eles possam comprar matéria-prima, comprar ervas, né? Eles vão atrás disso, tá? Então começamos a ter as expansões marítimas ali, e ali começa a ter um desenvolvimento. As conquistas coloniais, batalhas e guerras, isso era uma marca muito constante no período do feudalismo, tá? Terras sendo conquistadas e as batalhas sendo geradas ali, e os impérios se formando, os povoados se fortalecendo com isso. Foi um momento de... É o que eu falei, tem um lado positivo, que é a questão do crescimento, da identificação, da literatura, mas tem um lado negro também, que são essas batalhas, essas guerras, onde que o pobre era o que mais sofria, né? As mulheres principalmente, as crianças, tá? Que eram mais sofridas, e além das doenças, né? Nós temos aqui no período do trovadorismo, nós vamos ter a questão do deuscentrismo, tá? Que é o Deus como centro do mundo. O Império Romano, ele tinha fixado o cristianismo como religião oficial do Império Romano, e essa religião oficial, a igreja se fortaleceu, né? E como ela se fortaleceu, mesmo tendo outros reinos, ela conseguiu se impor diante desses reinos, tá? Então havia um domínio da Igreja Católica muito forte, tá? E uma hierarquização também muito forte através da fé, né? Hoje nós temos a teologia da prosperidade. Ali nós tínhamos a teologia da inferioridade, a teologia da submissão, vamos dizer assim. Tá? Opinião minha, sou eu que estou dizendo, tá? Por quê? Porque lá se dizia assim: quem era rei, quem era nobre, mas quem era pobre, era pobre. Nunca ia ser, essa roda gigante nunca ia inverter, tá? Quem era servo, sempre ia ser servo, porque era servo, segundo a Igreja Católica, pela vontade de Deus. Deus ele fez como servo para ele servir ao clero, para ele servir à nobreza. Esse era o papel dele. Então não haveria uma mudança. Se contradisse isso, estaria contradizendo a vontade de Deus. Então havia um domínio da Igreja Católica muito forte sobre isso, e aqui é a teologia da submissão. O espírito teocêntrico tinha a ideia que o seu destino já estava traçado, numa posição subalterna, sem contestar ou tentar modificar a estrutura social que o explorava. É isso que eu falei. Quem era servo continuava sendo sempre servo. Quem era nobre ia ser sempre nobre. Entendeu? Nunca havia essa diferença. Um servo nunca ia conseguir, né? Ali nesse período do feudalismo, tá? Nós tínhamos uma coisa muito marcante, que eram as cruzadas, né? Que eram batalhas de caráter religioso, né? Que era em busca da Terra Santa, da reconquista de Jerusalém, que era dominada pelos árabes, a expulsão dos árabes ali do território, né, ali da península ali, que havia ainda muitos árabes ali ainda naquelas regiões. Então o objetivo era expulsar eles das terras e voltarem a ter um domínio. Então tinha essas batalhas, e essas batalhas tinham todo um viés religioso, que estavam lutando por rei e por Deus. A visão teocêntrica e a relação de vassalagem caracterizaram a literatura, a pintura e a arquitetura da época. Isso foi o tema central. Então, tanto a literatura como a arquitetura, a pintura, elas vão retratar muito isso, tá? Tanto a questão da fé, né, como a questão também da vassalagem do servo, o servo submisso, né, o servo sendo explorado o tempo todo, e os senhores feudais ali na cadeia. Vai ter até uma pirâmide que eu vou mostrar para vocês também sobre isso, como que é distinto, tá? Então, ó, é isso que eu falei. A sociedade feudal era formada por 4 grupos, que eram misturados de uma forma de uma pirâmide. No topo da pirâmide, vamos pelo topo,
Depois a gente vai descendo. Tinha o rei, que detinha o maior poder, né, sobre todos, depois da Igreja Católica, né, porque ele ainda era sujeito à Igreja Católica, ao papado, né, por isso chegou uma época, mas não é nessa época que mais para frente vai ter 2 papas, um papa romano e um outro papa, a gente vai ver mais para frente. Eram aqueles que governavam e recebiam os impostos dos outros grupos sociais, as outras demandades. O que acontecia? Por que esse rei tinha esse maior poder? Porque ele tinha um domínio da terra. E ele tinha, como ele tinha um domínio da terra, ele tinha soldados que trabalhavam para eles em troca de uma recompensa, né? Eles recebiam terras, recebiam posses, né? E o que o rei tinha em contraponto? Protegê-los. Essa era a função, era um comandante, né? Então o rei ali era um comandante que liderava ali os demais ali nas batalhas. Ele ia na frente ali, ele representava. Por isso que ele era classificado como um rei, tá? E mais para frente nós vemos esse poder se fortalecendo ao longo dos anos. Esse poder de império, de domínio, ele foi se fortalecendo. Quem era mais forte conseguiu dominar sobre os demais. Temos o clero, né, que era representada a camada religionada ao sagrado, né, que aí esse clero aqui é o clero alto, tá? E são papas, bispos, cardeais, monges, abades e padres, mas que têm uma posição financeira alta. Eles faziam parte da segunda parte da pirâmide, tá? Porque nós temos o alto clero, que são esses, e nós temos também o baixo clero, tá? Que é aqueles que veio de que não tem linhagem nenhuma, né? Que às vezes estão ali para não passar fome, então se torna padre, né, para ter alguma coisa, um lugar para dormir, alguma coisa para comer. Então nós vivíamos numa situação mais subalterna. E em suma era a classe detentora do poder da igreja, a mais poderosa instituição feudal e aquela que sabia ler e escrever, né? Quando se fala sobre a questão da leitura e da escrita, né, não eram todos que têm acesso. Ali era só o rei, o clero e a alta nobreza. Ali que tinham acesso à educação, à leitura e à escrita. Nós temos a nobreza, que provinha dos senhores feudais e os principais membros do clero, entre os nobres, tá? Então, e havia uma diferenciação, por isso que eu falo, nós tínhamos o alto clero e o baixo clero. Nós tínhamos a alta nobreza e a baixa nobreza, tá? Então, a alta nobreza e o alto clero faziam parte da penúltima parte, vamos dizer, de cima para baixo, da segunda parte da pirâmide. O baixo clero e a baixa nobreza faziam parte da terceira base da pirâmide, tá? Então, os nobres, social entre suceranos e vassalos, nessa categoria estavam incluídos os guerreiros, ou seja, aqueles que guerreavam, né, a favor do rei ali, prestavam serviço, tá? Então por isso que eles tinham uma posição social ali mais alta e conforme eles eram guerreiros, eles também ganhavam posses de terra. A questão de suceranos e vassalos, né, da nobreza, dos senhores feudais, aí é bom vocês terem uma aula de história. A aula de história explica melhor ainda, né? Os senhores feudais, eles loteavam a sua terra, eles alugavam a sua terra, né, para o povo, que eram os camponeses e os servos. E esses daí, o que eles faziam? Eles pegavam, eles tinham que cultivavam na terra, uma parte ficava com ele, e a maior parte de tudo, ia para os senhores feudais, ia para a Igreja Católica e ia para o rei. Tá? A questão é através dos impostos. Né? Igual hoje, nós pagamos vários tipos de pago imposto municipal, sem pago imposto estadual, e nós temos imposto federal. Ali, para os servos, os camponeses, era a mesma coisa. Eles tinham que pagar um imposto para os seus senhores feudais, eles tinham que pagar um imposto para a Igreja Católica, que era o dízimo, era 10% de tudo aquilo que eles ganhavam, né? Fora as liturgias que tinham, que tanto que Lutero vai lutar contra isso. E eles tinham que pagar também uma porcentagem para o rei, né? Eram mais impostos. Então, para os servos mesmo, sobrava-se pouco.
né? Por isso que eles viviam uma grande miséria. O povo, né? Aí nós temos os vilões, homens livres, ricos ou pobres, tá? Mas que está numa classe abaixo da nobreza. Nós vamos ter os camponeses e servos, que é aqueles que trabalhavam nos feudos, tá? Que produziam os alimentos, que construíam as coisas, mas que de si mesmo não tinham nada, não tinham nenhuma propriedade suas, eles alugavam, tá? Esses homens livres e ricos, né, que são os vilões, né, muitas vezes eles alugavam uma parte de uma terra e aquela parte da terra que eles alugavam, eles realugavam para uma outra pessoa, tá? Para uma outra família. Aquela família produzia, dava para ele, entendeu? E tinha que pagar os restantes também, né? Acontecia isso também, tá? E nós temos também os escravos, que são os mouros capturados. A sociedade feudal, vamos lá, havia uma relação de dependência entre as diversas camadas sociais. Aquilo que eu falei, é igual ao imposto. Você paga o imposto para a prefeitura, você paga o imposto para o governo estadual, você paga o imposto para o governo federal. Ali, essa dependência de camadas era como se fosse isso. Tá? Mais ou menos nessa linha. Os trabalhadores rurais eram vassalos dos nobres e dos eclesiásticos. Então, aqueles que produziam, uma parte que eles produziam, eles tinham que dar para os nobres e para os eclesiásticos. E também para o rei. E os nobres e os eclesiásticos eram vassalos do rei, que era rei pela vontade divina. Então, aqueles que eles ganhavam também, uma parte, né, os nobres, por exemplo, eles tinham que dar uma parte para o rei e uma parte para a igreja. Na igreja sempre lucrando, né? Na igreja ali só lucrava, tá? E isso era o sistema, e esta era a pirâmide. É igual nós temos aqui, ó. Nós temos o povo, né, que eram servos, tá? Aqueles que estavam ali, que trabalhavam nas terras que eram alugadas pela nobreza, pelos senhores feudais, e aquilo ali que eles produziam, eles tinham que repartir, tá? Nós temos aqui na questão da nobreza, nós vamos ter o alto clero, o abaixo clero, a alta nobreza aqui em cima e a baixa nobreza aqui embaixo. Essa é a divisão. Eu tenho o clero aqui, eu tenho o alto clero e eu tenho o baixo clero. Aqui eu vou ter a alta nobreza e a baixa nobreza aqui. E aqui no final da pirâmide, que é a base da sustentação, que hoje ainda continua sendo, né? Não está muito diferente, não. Nós trabalhamos muito, ficamos com pouco para manter essa base aqui que se mantém aqui, tá? E isso era o período do feudalismo, tá? Era uma época muito pobre, muito miserável, tá? Onde que tinha muito e quem não tinha nada, menos tinha ainda. Nós temos algumas datas históricas muito importantes aqui, que em 1308 funda-se a Universidade de Coimbra. Esse é um marco muito importante para o povo português, tá? Em 1415, Celta é reconquistada, a conquista de Celta, que é uma região ali da Galáxia. Em 1420 nós vamos começar a ter o início da expansão marítima, tá? E aqui a gente ainda está no período medieval, tá? E nessa expansão marítima tem a descoberta da Ilha da Madeira e da descoberta dos caminhos da Índia, né? Então várias coisas estão acontecendo aqui. Em 1403 os turcos conquistam Constantinopla, né? E quando eles conquistam, na questão das várias batalhas, aí nós vamos ter o fim da Idade Média e vamos entrar na Idade Moderna. Aí é onde vamos sair, já não está saindo do humanismo e vamos estar entrando no classicismo aqui. Em 1482, Diogo Cão descobre a Foz do Zaire, né, que era um caminho ali para as Índias. 1487, Bartolomeu Dias dobra o Cabo da Boa Esperança. Em 1492, Cristóvão Colombo descobre a América, né? Ele consegue provar que a Terra não é achatada, que a Terra é redonda. Em 1498, Vasco da Gama descobre o caminho marítimo para as Índias, tá? E em 1500, né, Pedro Álvares Cabral toma posse das terras brasileiras, tá? Isso é uma coisa importante, mas aí já é classicismo. E no Brasil ainda nós não temos literatura aqui, porque o Brasil ainda não apareceu aqui,
tá? Ele ainda não surgiu aqui, não temos o Brasil aqui ainda aparecendo, tá? A formação literária portuguesa coincidiu com as primeiras produções literárias do trovadorismo, isso eu já tinha falado para vocês, tá? As manifestações literárias de Portugal, elas vão surgir ali através do trovadorismo, que eram músicas, né, que eram poemas que eram cantados ali. Nós temos alguns autores principais do trovadorismo, entre eles João Soares de Paiva, Paio Soares de Taiveroz, né, o rei Dom Dinis, João Garcia de Guilhardi e o Alfonso Sanches, João Jorro, Aires Nuno e Nuno Fernandes Torneal. Esses são os principais autores trovadores, né? Lógico que surgiram outros, né? Tem muito mais, né? E aí não podemos esquecer que até a questão da literatura, ela também sofreu sobre essa questão da pirâmide, do feudalismo, tá? Nessa pirâmide também nós vamos ter uma pirâmide para os trovadores. De todos esses, o principal é Paio Soares de Taveiroz. Foi ele que escreveu a Cantiga da Ribeirinha, tá? Que deu início ao marco da língua portuguesa. Então ele é um dos mais importantes trovadores da era medieval. Aí nós temos a Cantiga de Amor, né? Produzido por Paio Soares de Taveiroz. Como morreu quem nunca bem, houve da rem que mais amou. E quem viu quanto receou dela e foi morto por em? Ai, minha senhor, assim morrer eu. Como morreu quem foi amar, quem lhe nunca quis bem fazer, e de quem lhe fez Deus ver, de que foi morto com pesar. Ai, minha senhor, assim morro eu. Como homem que ensandeceu, Senhor, com grande pesar que viu, e não foi ledo, nem dormiu. Depois, minha Senhor, e morreu. Ah, minha Senhor, assim morreu eu. Como morreu quem amou tal, dona que ele nunca fez bem. A quem a viu levar, a quem a não valia nem aval. Ai, minha Senhor, assim morreu eu. Morrer eu. Deixa eu jogar para cá, é mais para cá, isso. Como morreu quem nunca amar, se fez pela coisa que mais amou, e quanto dela receou, sofreu morrendo de pesar. Ai, minha Senhor, assim morreu eu. Como morreu quem foi amar, quem nunca bem lhe quis fazer, e de quem Deus lhe fez saber, quem a morte havia de alcançar. Ai, minha Senhora, assim morro eu. Igual ao homem que endoideceu, com a grande mágoa que sentiu, Senhora, e nunca mais dormiu. Perdeu a paz, depois morreu. Ai, minha Senhora, assim morro eu. Como morreu quem amou tal, mulher que nunca lhe quis bem, e aí viu levada por alguém que não valia nem vale. Ai, minha Senhora, assim morreu eu. Então aqui nós temos a cantiga original, né? E aqui era repassada para o português. Vocês podem ver que aqui tem o Senhor, né? Ai, meu Senhor, ai, minha Senhora, porque lá no início da língua portuguesa ainda não havia o feminino dessas palavras, muitas palavras não tinham feminino, tá? Por isso que tinha esse senhora, senhor. O período literário, os gêneros literários do trovadorismo são divididos em três, tá? Nós temos a poesia, e isso é o mais marcante do trovadorismo. É a manifestação artística que mais se destacou, tá? Nós temos outras, nós vamos ter a prosa, nós vamos ter o teatro, mas o que mais se destacou no período do trovadorismo foi a poesia. Aí a poesia é dividida em duas partes. Nós temos o lírico amorosa, que são as cantigas de amor, né, que vieram lá do sul da França, e nós vamos ter a cantiga de amigo, que já era uma cantiga, uma poesia, que já era feita ali em Portugal mesmo, pelas pessoas que moravam ali em Portugal já. Tá? A cantiga de amor veio da França, a cantiga de amigo já tinha ali no reino português. E nós temos a satírica,
que é a Cantiga de Escárnio e a Cantiga de Maldizer. Tá? Nas duas primeiras, nós vamos trabalhar sobre a questão do amor, da lealdade, da honestidade. As duas últimas, a de Escárnio e a Maldizer, a satírica, o próprio nome já fala, sátira, né? Que é uma crítica à sociedade daquela época, que era uma crítica aos costumes que aquela sociedade vivenciava. Como prosa, nós vamos ter o principal, as novelas de cavalaria, as hagiografias, clorições e o nobiliário, que mais para frente eu explico para vocês. Tá? Nós vamos ter o teatro, tá? Também é uma manifestação artística no período do travadorismo, mas o teatro está muito voltado para a questão religiosa. Tá? Então vai falar mistérios, milagres, moralidades, eu acho que isso está errado. O altos, os sotias, tá? Que são temas que eram muito trabalhados na questão das festas religiosas. Tá? Então nas festas religiosas, nas atividades religiosas, é que o teatro vai se destacar, por isso que não pega tanta ênfase assim no período do trovadorismo. Vamos lá. Os cancioneiros, tá? Que é a primeira ali que nós vimos aqui, tá? Os cancioneiros são cantigas trovadorescas que foram transformadas em coletâneas manuscritas. Então os cancioneiros, eles pegaram um grupo de cantigas, tá? um número de cantigas, e através disso eles formaram tipo como se fosse um livro com essas cantigas, tá? Então nós vamos ter algumas cantigas, alguns cancioneiros muito importantes aqui, tá? Que é essa coletânea desses manuscritos. E os mais conhecidos são Cancioneiro da Ajuda ou Real Colégio do Nobre. Ele foi organizado no século XIII, tá? E no século XIV, entre o século XIII e o século XIV. Não se tem a data exata, mas sabe-se que foi nesse período. Ele contém 310 composições, tá? Ele tem 310 cantigas, e sendo 304 cantigas de amor. Tá? O Dom Diniz, né, é um dos principais aqui dessa composição do Cancioneiro de Ajuda do Real Colégio dos Nobres. Um dos principais escritores é o Dom Diniz. E tudo isso foi organizado em 88 folhas de papel pergaminho. Essas são as informações importantes. Nós temos o Cancioneiro da Vaticana. Provavelmente foi organizado no século XV, tá? E foi redescoberto no século XIX na Biblioteca do Vaticano, tá? Ali que foi encontrado. Ele contém 1.205 cantigas, tá? Nós temos o Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa, ou também como conhecido, Colóquio Brancucci, que era o nome da pessoa, do senhor feudal ali, que tinha a posse desse cancioneiro. Tá? Provavelmente, né, a data provável está ali no período do século XIV. Tá? Ele contém 1.567 composições. Tá? E é a obra mais completa. De todos que tem, né, ele é o mais completo. É a mais completa. Nós temos também as cantigas da Virgem ou Santa Maria, Virgem Maria ou da Santa Maria, tá? É a mesma cantiga da Virgem Maria ou da Santa Maria. Ela reúne 426 composições e acompanhada das respectivas músicas, a melodia, né? Isso é algo muito importante. Além de ter as letras, também tem a melodia dessas composições. Aí nós vamos lá para a prosa medieval. Depois a gente entra na poesia, porque o que nós vamos trabalhar bastante é a questão das cantigas. Tá? A prosa medieval surge a partir do século XIII, com as novelas de cavalarias que vieram, né? Elas surgiram antes na Inglaterra e na França, e da Inglaterra e da França elas passam para
Portugal. Tá? Elas vão para Portugal, elas vão para Espanha. A escola literária, um momento literário, uma literatura sempre vai surgir em uma região. Depois que ela surge naquela região, ela vai se expandir para outros lugares. Tá? Originalmente eram poemas de temas guerreiros, tá? Que falavam sobre as guerras, sobre as batalhas, sobre a luta, na peregrinação, na busca da Terra Santa, né? As grandes conquistas ali dos reis, tá? Mas que com o tempo, né? Esses poemas foram se tornando em prosa, tá? Foram se tornando em prosa, saíram do gênero poema e foram para a prosa, tá? Então, os guerreiros estão chamados de canções de gesta, feitos, guerreiros e façanhas. É isso que essas novelas de cavalarias tinha como objetivo, falar sobre os feitos e as façanhas dos guerreiros. Quem já assistiu, por exemplo, Robin Hood, né, é uma característica, porque ele trata ali naquele momento ali. Tem o Robin Hood, tem a lenda do rei Arthur, a espada, a demanda do Santo Graal, né? Tem vários filmes, a peregrinação da conquista da terra, tem vários filmes que tem essa temática aí, né? E aí vocês vão ver as bruxas de Salem, né? E outros que tratam sobre esses feitos, tá? Que os feitos dos guerreiros também eram isso, era matar as bruxas, tá? As bruxas, lembrando, né? Que eram curadeiras, né? Que trabalhavam ali com a cura através do recurso da terra, da natureza, através das ervas, tudo, né? E por serem contra a Igreja Católica, né? Então eram denominadas bruxas. Alguns historiadores falam sobre isso, tá? O tema principal dessas novelas de cavalaria é teocêntrica, é Deus, tá? Então eles vão lutar por Deus, eles vão lutar pela igreja, eles vão lutar pelo povo, tá? E vão contar as aventuras dos reis e dos seus cavaleiros, tá? A conquista, a luta pela Terra Santa, entendeu? A luta pelo rei. Esse é o objetivo. Quem já assistiu Os Três Mosqueteiros, né, já leu, né? Mais ou menos está dentro dessa linha aqui também da prosa medieval. Mas dentro de todas essas prosas, uma das principais, né, uma das principais obras é a demanda do Santo Graal, né? Ela invoca o rei Arthur e seus cavaleiros da Távola Redonda, que se reuniam na Távola Redonda e que iam para a Terra Santa na busca do cálice onde que Jesus bebeu durante a sua última ceia. Tá? Então, naquele cálice ali que ele bebeu, então eles acreditavam que ele continha a vida eterna, né? Quem já assistiu Indiana Jones, né? Tem um filme que eu acho que tem até mais ou menos esse nome, né? Que traz mais ou menos essa lenda aí que tinha, tá? Sobre a questão do Santo Graal. Então, a novela de cavalarias iniciou-se em poesia, mas depois foi se tornando em prosa, tá? E que falava-se sobre os grandes fatos, as grandes conquistas dos reis e dos seus cavaleiros em nome da igreja e em nome do reino, em nome do povo. Nesse período nós temos também os clonições, que são os livros de crônicas, tá? Que davam origem à historiografia portuguesa, que vai falar sobre a história do povo português ali, o surgimento, sobre os reis, tá? Isso era importante. A hagiografia, que vai falar sobre a vida dos santos, é uma literatura voltada aos santos, tá? Então vai ser voltada a São Pedro, a São Paulo, a São Judas, a Santo Agostinho, e assim vai. Uma literatura voltada para eles. Nós vamos ter o livro de linhagem, ou os mobiliários, tá? Esses livros, tá? Que é uma literatura também, tá? Elas vão fazer a relação dos nomes, elas vão colocar as descendências, tá? E nem nós temos na linhagem lá do livro de Mateus, que fala sobre a descendência de Jesus, o livro de Lucas, o livro de Marcos, que vão falar sobre a descendência de Jesus. Esses livros mobiliários, essa linhagem, eles tinham como esse objetivo. Esdras fez isso, né?
Quando eles voltam para Jerusalém, eles vão buscar lá nos livros lá a linhagem do povo, a quem a cada um pertenciam, para saber qual tribo que eles pertenciam, para saber quem era sacerdote, quem não era, quem era levita, né? Eles faziam essa separação. Isso, indo em Portugal, isso deu-se o nome de mobiliários, tá? Ou livros de linhagem. Isso era utilizado para essa questão de saber, que é a questão do descendente, que é a questão da herança, né? Para que as heranças pudessem ser divididas, e a questão também de evitar os casamentos, tá? Entre parentes muito próximos, tá? Evitar os casamentos entre parentes muito próximos. Vamos dar uma parada aqui, eu vou fazer um outro vídeo, esse daqui já ficou bem longuinho já, tá? E daqui a pouco nós voltamos.